Oi, Adelita, que bom que você está aqui. Bom dia, Mauro. Bom dia a todo mundo que assiste aí o Fórum Café. Que alegria estar conversando com vocês. Eu sou audiência cativa, viu? Obrigado, eu vi você no chat aqui, até coloquei uma mensagem tua. Obrigado, Adelita, obrigado mesmo pela tua presença aqui. Adelita é candidata a deputada federal pelo PSOL no Ceará, depois de ter sido candidata a governadora e desistido da candidatura para compor na aliança em torno do candidato do PT, o Eumano Freitas, né, depois do rompimento da aliança de Camilo Santana com os Ferreira Gomes. Antes de falar, faz uma introdução para nós do que está acontecendo na política cearense nesse momento, Adelita. Então, Mauro, eu acredito, e você colocou sobre o quanto é interessante o cenário político aqui no Ceará, e eu diria que, além de interessante, está surpreendente. Eu faço movimento social há mais de 20 anos e não lembro de terem acontecido reviravoltas nesse nível como esse ano ocorreram aqui no nosso estado. Essa aliança entre PT, PDT e outros partidos progressistas, alguns mais ao centro, alguns um pouco mais à direita, já se estabelecia há mais de 16 anos aqui no estado. E isso estava muito consolidado para essa eleição, né? Agora, para o governo do Ceará. Tanto que nós, do PSOL, eu tenho muito orgulho em dizer que estava lá nas frentes para garantir o apoio ao presidente Lula no primeiro turno, nacionalmente, no meu partido, e nós obtivemos essa vitória. E aqui no Ceará nós tínhamos a honrosa missão de sermos o palanque do presidente Lula no estado, porque dentro dos acordos já pré-estabelecidos, a cabeça de chapa dessa aliança PT-PDT seria pedetista. Ou seja, Lula não teria uma governadora, um governador para fazer sua campanha aqui no estado do Ceará. E nós encampamos essa tarefa, mas com muita animação, uma pré-campanha de 2 meses muito potente. Pera, não entendi. Quer dizer, o que você está me dizendo é que antes do rompimento da aliança do PT, Camilo Santana, com os Ferreira Gomes, o palanque do Lula no Ceará era o PSOL e a sua candidatura. Exatamente. Não sabia disso. Era, Mauro, era assim. A gente estava levando isso assim com muita animação e com muita responsabilidade, porque no meu país, Ceará, bolsonarista não se cria, tá? A gente aqui nunca votou no Bolsonaro, ele sempre foi derrotado nas eleições aqui no Ceará. E essa campanha foi toda baseada, nossa pré-campanha foi toda baseada no combate à desigualdade social, na questão das mulheres como protagonistas desse processo político, até que aconteceu algo que não devia nos surpreender, né? Quem está nos assistindo e o Mauro, porque Ciro Gomes entra em cena. E Ciro Gomes entra em cena para romper um acordo que já havia sido fechado entre o PDT e o PT, além da frente que compunha o acordo, que era de garantir a reeleição da governadora Isolda Sela. A governadora Isolda toma posse e, como é de praxe, geralmente isso acontece, ela disputaria a reeleição, e isso em acordo com Ciro, Camilo, a própria Isolda, Cid. Porém, Ciro Gomes entrou e disse nada disso. Não vai ser Isolda Sela, eu quero meu candidato, e o candidato dele é o Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza, e simplesmente traiu todos os acordos e impediu, por uma maioria burocrática no PDT, que Isolda Sela fosse a candidata a governo aqui no estado do Ceará. Isso fez com que... Em que pese, desculpa te interromper, Adelita, em que pese vocês serem até agora candidatas concorrentes, agora as duas não são mais candidatas, ouço falar bem da atual governadora do Ceará, Isolda Sela, que saiu do PDT agora, está sem partido, não sei qual a tua imagem dela, mas o pessoal fala de maneira muito respeitosa dela aqui. Olha, Mauro, nós temos diferenças programáticas, lógico, estamos em campos diferentes da política, mas uma das coisas que mais me ofendia como mulher, tanto que saio em solidariedade à governadora, pela quantia de ataques misóginos que Isolda sofria, quando o Ciro e o outro candidato, essa trupe que queria porque queria que ela não fosse a governadora reeleita, falavam da candidata, sempre questionavam a sua capacidade política. Nós que somos mulheres sabemos exatamente o que é. Mas será que ela tem capacidade? Será que ela tem força? Será que ela tem condições de enfrentar o bolsonarismo aqui no estado do Ceará?
E olha, Mauro, a gente está falando, e é isso, aqui pese as nossas diferenças, minhas diferenças com a Isolda, a gente está falando de uma grande servidora pública que fez um trabalho muito importante na área da educação aqui no Ceará. Inclusive, essa área que o Ciro tanto propaga, para todo lugar que o Ciro vai, ele fala do processo de transformação da educação cearense. E esse processo foi capitaneado pela Isolda. Só que o que acontece? Quando o Ciro quis garantir um palanque exclusivo, um palanque inclusive que fosse irresponsável ao ponto de fazer essa campanha vergonhosa que ele tem feito pelo Brasil, vergonhosa, equivocada, irresponsável de dizer que Lula e Bolsonaro são face da mesma moeda, Isolda não ia se propor esse papel. Sabendo disso, eles vetaram o nome dela, romperam esse acordo, e esse rompimento de acordo fez com que o núcleo duro do PDT aqui e essa aliança do PDT com o PT se... Opa! Opa, voltei? Voltou e acho que agora o som melhor. O som estava um pouquinho mais baixo, eu acho que melhorou. Ótimo. Pronto. Então, pois essa aliança se rompe, né? E se forma aí uma grande frente, um grande movimento com o nome do Eumano de Freitas, que é o atual candidato a governo do estado do Ceará pelo PT. Aí, com isso, Mauro, o palanque do Lula ganha muita força e muita potência aqui no estado do Ceará. E ao que pese, o quanto eu fiquei feliz com a pré-candidatura, nós tínhamos uma chapa incrível, necessária, eu costumo dizer. Olha, Mauro, eu não sou doutora da academia, eu sou doutora da luta. Eu começo a militar com 15 anos de idade nas pastorais de juventude da igreja, lá na minha comunidade, que é um dos bairros mais pobres, onde eu me criei aqui em Fortaleza. Ajudo a fundar o PSOL. E estou há 20 anos nessa batalha. A nossa vice, Mauro, quem está nos escutando, era a Juliana Rodrigues, uma mulher surda. Ia ser a primeira candidata a vice-governadora, pessoa com deficiência do país. Negra, periférica, com uma atuação incrível no movimento de inclusão no interior do estado do Ceará. E o nosso senador, o Paulo Anassé, um líder indígena muito potente, uma referência na luta pela água em seu território. Nós tínhamos uma chapa extraordinária que estava dando assim muito orgulho de conduzir. Só que aqui no Ceará, nós viramos a seguinte situação. Pela primeira vez em muito tempo, temos a oportunidade de vencer o bolsonarismo. Aqui quem está à frente das pesquisas é o capitão Wagner. Eu gosto de chamar de capitão. Nós temos que derrotar o capitão, nacionalmente o capitão aqui no estado do Ceará. E hoje a gente também tem condição de consolidar um outro campo político à esquerda, derrotando esse núcleo do Ferreira Gomes, hoje representado pela candidatura do Roberto Cláudio. Essa oportunidade é uma oportunidade única, encampada por uma figura como a do Eumano, que é um companheiro nosso, conheço há muitas décadas, de outros carnavais, como provindo de movimentos populares, advogado do MST. Então, foi colocado na mesa essa situação. E o meu partido, ao contrário do que o PDT fez, me deixou muito à vontade, me colocou num lugar de direito, que foi o lugar de definir isso. Eu não fui retirada pelo meu partido. O meu partido fez um processo de escuta e eu fiz um grande processo de escuta com os movimentos sociais, artistas, o povo da minha comunidade, de outras comunidades, o interior do estado, porque eu acredito na política como diálogo e nós sabemos, nós de esquerda progressistas, nós fazemos políticas junto com quem faz a transformação cotidiana da nossa vida, da nossa sociedade. E escutando todo mundo, era engraçado, Mauro, que as pessoas eram muito carinhosas, que elas diziam, olha, com todo respeito, a sua pré-candidatura. Mas avalie, nós precisamos desse movimento de unidade. A gente estava pontuando bem aqui já na primeira pesquisa. A gente já estava com 3% na primeira pesquisa. Isso nunca tinha acontecido com o pessoal aqui no estado do Ceará. Com uma equipe muito boa, uma campanha muito rica, muito potente. Só que não é hora de nós colocarmos os nossos interesses de construção partidária, interesses pessoais, acima da vida do povo cearense, nem do povo brasileiro. Então, não titubeei, não tremi a mão e disse, olha, eu acredito que a gente precisa retirar nossa chapa majoritária e compor a coligação para eleger Eumano de Freitas governador do Ceará. Essa é a condição que eu considero necessária nesse momento, porque a gente
não se sente à vontade na coligação, não vou ser hipócrita aqui, nós do PSOL não somos habituados a coligações tão amplas, como existem hoje, inclusive nessa candidatura do Elmano, mas é necessário que a gente abra essa exceção para a gente conseguir atuar nesse momento histórico. E assim foi feito, né? Nós definimos na reunião do diretório estadual que essa chapa majoritária seria retirada para que a gente compusesse essa coligação com o PT e outros partidos de frente de esquerda, mais ao centro, mas que hoje estão empenhados em derrotar o bolsonarismo e também derrotar Ferreira Gomes aqui no estado do Ceará. E com isso agora você é candidata a deputada federal. Deixa eu te fazer uma questão, uma pergunta sobre o cenário ainda das candidaturas majoritárias, aí registrando antes, o Estevão Fideli chega aqui como novo membro da Pós TV Fórum. Gente, cada pessoa que chega como nova membra, como novo membro aqui da Pós TV Fórum, é um caminho de sustentabilidade baseado em você, baseado em pessoas, baseado na gente. Então, inscreva-se na Pós TV Fórum, dê like nessa transmissão e, se puder, torne-se membro ou membra da Pós TV Fórum. A candidata a vice na chapa do Eumano, inclusive, acho que quando você falava dessa coisa da ampliação, além daquilo que o pessoal está acostumado, era do MDB, né? Então, acho que essa é quando você fala de outras forças que não da esquerda, imagino que está se referindo ao MDB, que indicou a Renata Almeida. Renata Almeida, que tem aí uma trajetória, foi secretária do governo, trabalhou, não foi secretária, não, ela trabalhou na Secretaria de Desenvolvimento e Trabalho do governo do estado. E ela renunciou no sábado, diante da sequência de ataques e ameaças que ela sofreu nas redes sociais, um processo que a gente tem assistido, em especial com mulheres e mulheres negras no país inteiro. A gente viu a Manuela lá no Rio Grande do Sul também desistindo de qualquer candidatura em função das ameaças, ameaça de morte, ameaça de estupro, é um negócio realmente chocante. Então, foi surpreendente, né, a renúncia da Renata Almeida. Como é que está a questão da composição da chapa majoritária, né? Tem o Eumano para o governador, o Camilo para o Senado, como é que fica a questão da vice agora? Então, inclusive, quando aconteceu essa questão da renúncia da Renata, e vou falar uma coisa para você, Mauro, nós precisamos lutar muito e precisamos muito colocar mulheres em espaço de poder, porque é muito pesado o que nós passamos quando a gente se coloca na política. Particularmente, eu venho do movimento popular, mas há uns anos eu faço um movimento em rede social. E, gente, quantas vezes eu já tive que me mudar, descobriram o meu endereço e começaram a fazer várias coisas, mandar várias coisas para minha casa com xingamentos. Na campanha passada, todos os meus... Você teve que se mudar de casa? De casa. Na campanha passada, em 2020, colocaram todos os meus dados pessoais e os meus vídeos, onde eu denunciava Bolsonaro, o capitão Wagner aqui, no grupo geral da Polícia Militar aqui do estado do Ceará, com várias ameaças. Nós precisamos reportar, já precisamos reportar ameaças de morte. E é um absurdo que a gente ainda veja mulheres, homens também, como aconteceu com o próprio Jean, de ter que sair do seu país, abrir mão do seu espaço, né, de interlocução, por conta da violência política que hoje se vive no Brasil. Eu, particularmente, é porque como cearense, você sabe que cearense a gente lida com as coisas de uma forma diferente. Eu já postei vídeos que no outro dia tinham 6.000 ataques bolsonaristas, tá, Mauro? Sabe o que eu fiz? Minha mãe desesperada, Delita, sai disso. Eu disse, rapaz, eu vou fazer uma paródia. Aí eu fiz uma paródia chamando eles de bolsominions furiosos. Eles ficaram com ódio de... e desistiram. Hoje eles estão muito mais light, porque eles não conseguem me tirar de sério. Mas aconteceu isso e a composição da chapa majoritária está sendo acordada, está sendo fechada, porque todos os membros dessa frente ampla, esse movimento maior, estão sendo ouvidos, estão sendo contemplados. Quero, inclusive, agradecer ao povo cearense que no dia que aconteceu a renúncia da Renata, saíram colocando a hashtag Chama Ela, Eumano, com o meu nome. Mas eu estou muito feliz ocupando esse lugar de candidata a deputada federal. O próprio presidente Lula me convidou a fazer isso quando nós conversamos aqui no estado do Ceará. Foi uma grande honra e vou empenhar isso com muita alegria. E tenho certeza que a gente vai compor uma chapa que não é a chapa dos meus sonhos. Não vou ser hipócrita. Não era o que eu gostaria pela minha trajetória política, mas eu acredito que é o necessário para a gente vencer as barreiras do bolsonarismo
e fazer um governo de esquerda aqui no estado do Ceará. Estou conversando com a Adelita Monteiro, ela que é líder do PSOL no Ceará, era candidata do partido ao governo do estado, como ela revelou, como ela contou para nós, revelou não, contou para nós, era até o rompimento da aliança entre Camilo Santana e o PT e o Ferreira Gomes, era a candidatura de Lula, né? Era a sustentação, era o palanque de Lula no Ceará. Ela candidata a governadora pelo PSOL, com o rompimento da aliança e Eumano Freitas saindo candidato ao governo, ela deixou a candidatura ao governo do estado, compõe a aliança como candidata a deputada federal, o que ouço falar aí no Ceará que você deverá ser eleita com grande votação. Vamos ver, né? Se o povo cearense me der essa alegria, olha, é uma campanha pequena, com poucos recursos, mas com muita vontade, muita energia, e tá uma lindeza, tá chegando muita gente. Eu confesso a você, Mauro, que eu me emociono, me surpreendo muito com isso. Ontem a gente foi chamado para uma reunião e aí eu sou chorona, mas não tenho problema. E era chegando gente, era uma casa pequena e chegando gente, não tinha lugar para sentar. E isso é muito emocionante, porque quando a gente fala da ocupação de mulheres, da periferia, da negritude, né, dessas pessoas na política, a gente compreende as barreiras disso, né, Mauro, e quem está nos assistindo. E quando o Lula conversou comigo, eu costumo dizer isso em todo lugar. Eu fui conversar com ele em um hotel aqui de Fortaleza. E eu toda fingindo costume, tá? Eu fingindo que era normal. Eu entrei na sala e quando eu olhei, tinha um monte de referência política para mim, assim, naquela sala me esperando. Era o Lula, Camilo, Eumano, a Glaze, sabe? Assim, eu brinco que eu quase voltei para trás. Aí entrei, né, fingindo costume, mas teve uma hora que, quando ele sentou comigo e a gente conversou sobre a necessidade dessa unidade da esquerda, e ele falou sobre a importância de vir como deputada federal para ajudá-lo a governar para o nosso povo, para representar o povo cearense, eu me emocionei muito, porque naquele dia eu entrei para esse hotel pela porta da frente para conversar com o presidente Lula, mas há uns anos atrás eu passei um ano entrando nesse hotel como garçonete desse hotel. E eu fiquei pensando no que a esquerda, os progressistas, o próprio presidente Lula consegue construir e consolidar nesse país, para que a gente consiga dar voz e vez a cada vez mais negros, indígenas, povo pobre, quem realmente vai mudar a cara e a vida da população brasileira e cearense. Então, foi uma grande honra. Eu espero que o povo cearense venha com a gente nessa batalha para a federal e que a gente eleja uma grande bancada de esquerda, para que o presidente Lula realmente possa governar para o povo brasileiro. Adelita, quero trazer uma notícia urgente aqui. Acaba de sair, aí quero o teu comentário sobre essa questão e aí a referência em relação especificamente ao Ceará, e explico o porquê. Está aqui a equipe da Polícia Federal que protege Lula. Então, a Polícia Federal é obrigada pela legislação eleitoral a proteger os candidatos a presidente. Então, tem uma equipe da PF que se somou à equipe da segurança de Lula, que Lula mantém, ele tem direito também a uma equipe de segurança na qualidade de ex-presidente. Pediram à direção da Polícia Federal reforço. Estão enviando ofícios às superintendências da Polícia Federal no país inteiro, pedindo reforço em função do acesso a armas de alta letalidade pelo bolsonarismo, pelos radicais de Bolsonaro. Eles não mencionam no ofício diretamente o bolsonarismo, mas está aqui, ó o que eles dizem. Que eles dizem que há acesso a armas de letalidade ampliada decorrente das mudanças legais realizadas em 2019, claro, uma referência direta ao bolsonarismo armado em todo o país. Então, queria te ouvir sobre isso, sobre o contexto da violência nessa campanha, né? A gente viu agora o assassinato do Leonardo Lô em São Paulo, muito parecido com o assassinato do Marcelo Arruda, lá no sul do país, lá em Foz do Iguaçu. E você tem, então, queria o teu olhar para o cenário nacional e para o cenário estadual, porque vocês têm uma confrontação, a confrontação aí, vamos dizer, os Ferreira Gomes estão indo para a poeira da história. A confrontação aí é com o bolsonarismo e a extrema-direita desse capitão Wagner, né? Até onde eu sei, o cenário é um cenário violento aí também, né? Como é que você olha esse cenário nacional e a articulação com a violência estadual aí?
É com muita preocupação, e nós que colocamos os nossos corpos à disposição dessa tarefa, né, de mudar a cara da política no país, é muito triste dizer, por exemplo, que eu tive que sair da minha casa. Nossa equipe de segurança aqui do PSOL sentou comigo, conversou e disse que a primeira coisa que eu tinha que fazer na pré-campanha era não estar morando durante a campanha na comunidade em que eu moro, pelo risco que isso representa. Então, aí não é a casa que você morava? Onde Não. você... Tem muita gente me acolhendo, a mim e os meus pimpolhos nessa campanha. A solidariedade predomina. Mas por conta dessa situação perigosa. É um absurdo a gente dizer isso, né? Está muito perigoso fazer política de esquerda, progressista e de oposição ao governo bolsonarista. E o que a gente vê é um incentivo recorrente à violência. E o que eles fazem? Eles vão para as suas lives, e o Jean fala brilhantemente disso, e dizem coisas como o Bolsonaro já disse: vocês sabem o que vocês têm que fazer. Isso depois de flexibilizar o acesso às armas. Nós sabemos qual é o tipo de gente que hoje tem acesso legalmente a armas de grande porte, a todo tipo de munição aqui no estado e aqui no nosso país. Então, é preciso um cuidado redobrado, ao mesmo tempo em que nós não podemos nos deixar intimidar por essas ações violentas. E, com certeza, o presidente Lula precisa ser resguardado. Precisa se resguardar, porque nós sabemos que há um plano do Bolsonaro de impedir que o povo brasileiro retome o rumo do Brasil, que é derrotando o Bolsonaro nas urnas, de preferência no primeiro turno, e eles claramente estão articulando algum tipo de golpe, ações violentas, para quando esse momento chegar, ou até antes disso, contra o presidente Lula e contra qualquer pessoa que se considere ou se torne porta-voz de oposição a esse desgoverno. Nós realmente estamos vendo um governo e uma política repleta de contradições, e não entra na minha cabeça como tantas pessoas, que para mim 20, 30% da população ainda é muita gente que apoia o desgoverno bolsonarista, sabe? Gente que incentiva a violência, as armas, que é contra a família, porque é pela destruição do amor e do respeito entre a família, propagando preconceito. É de uma hipocrisia. Fala em Deus, fazendo movimento de arminha com a mão. É um apanhado de hipocrisias inexplicável, mas que é um modus operandi. Como colocou aqui o Jean, não é feito por incompetência, não é feito, é feito de maneira planejada. E nós, inclusive, precisamos pensar em como a gente consegue incidir numa parcela dessas pessoas. A gente não pode abrir mão, não é tempo de abrir mão de ninguém, é uma guerra ideológica. A gente está na batalha e a gente precisa disputar cada mente e cada voto, porque é a eleição das nossas vidas. E esse cenário, tinha te perguntado em relação especificamente ao Ceará, esse esquema do Capitão Wagner é barra pesada, pelo que a gente sabe aqui no Sudeste. Barra pesadíssima, é como eu estou colocando para você, os vídeos que eu fazia de denúncia à política do Capitão Wagner. Onde eles vão parar? Não é à toa que eles vão parar nos grupos da Polícia Militar do Estado do Ceará, com as minhas informações pessoais. Aqui todo mundo sabe que o Capitão Wagner estava à frente de um motim. Aqui existem esquemas muito fortes e que isso precisa ser dito, apesar de nós sabermos o risco que implica em colocar isso. E eu, quanto candidata, disse isso em todas as rádios que eu fui. Nós precisamos incidir sobre a base das profissionais e dos profissionais de segurança pública que são enganados e instrumentalizados por um discurso mentiroso da extrema-direita, e aqui no Ceará, em especial, do Capitão Wagner. Porque o Wagner, ele não está preocupado com a vida desses policiais, dessas policiais. Ele está preocupado em instrumentalizar essa profissão para tentar conseguir um monte de cabo eleitoral, e que essas profissionais e esses profissionais continuem submetidos a situações terríveis dentro do seu trabalho, adoecidos, e ninguém se importa com isso. Mas nós precisamos conseguir incidir nesse público para desmistificar que o Wagner ou o bolsonarismo estão a favor dos profissionais de segurança pública, porque não estão. Eles só estão pensando neles mesmos e em alcançar poder político. Aqui nós vamos ter uma batalha muito pesada, mas agora nós temos chances reais de sair vitoriosos desse processo. Então é hora da gente dar as mãos e garantir uma unidade poderosa
para o Wagner sair derrotado e não se eleger mais nem a síndico aqui no estado do Ceará. Esse tem que ser nosso objetivo. Para encerrar, uma questão ainda sobre o cenário cearense, que é a seguinte: Ciro Gomes rachou seu partido, né, obrigando a vice-governador, agora governador em exercício Isolda Sela, a sair do PDT, rachou sua família, seus irmãos Ivo e Cid não o estão apoiando, né, ficaram surpresos e reagiram a esse golpe dentro do PDT contra a Isolda Sela. Enfim, cenário de grave crise no clã Ferreira Gomes e no cirismo em particular. Você acha que essa eleição marca o ocaso do cirismo, que caminha para o fim, para uma crise terminal o cirismo aí no Ceará, ou ele ainda tem força suficiente para sobreviver e, eventualmente, dar a volta por cima mais adiante? Olha, Mauro, quem está assistindo a gente, eu aprendi com o Gilvan Rocha, um fundador do PT aqui no estado do Ceará e do PSOL, um grande teórico socialista, que disse para mim que a pior coisa que nós podemos fazer é subestimar o nosso inimigo. Então, Ciro está cumprindo um grande desserviço nacionalmente. É lamentável que as pessoas coloquem seus projetos pessoais e políticos acima do bem comum. É o que Ciro faz ao se recusar a retirar a candidatura em um cenário onde, se ele retira a candidatura, nós temos condição de vencer o bolsonarismo já no primeiro turno, o que seria muito importante. Ele agrava esse cenário fazendo um discurso mentiroso, querendo entrar no eleitorado da extrema-direita, atacando Lula e dizendo que Lula e Bolsonaro são a mesma coisa. E aqui no estado do Ceará, eles tiveram um desgaste importante, um desgaste nunca visto nas últimas décadas. Então, eu acredito que aqui existe uma possibilidade real de derrota do cirismo. O não cumprimento desse acordo, e todo mundo fala isso, que Cid estava na sala em que esse acordo que garantiria a reeleição da governadora Isolda Sela foi firmado, e o não cumprimento desse acordo fez com que tanto Cid quanto Ivo, pela primeira vez na história desse clã, se revoltassem contra o irmão e não fossem conduzidos pelo irmão. Não bateram de frente, né? Não foram a público questionar o próprio Ciro Gomes, mas se retiraram do processo. E hoje o que a gente vê aqui é uma debandada de prefeitos, inclusive pedetistas, fortalecendo esse movimento pró-Eumano de Freitas, para a gente garantir a vitória dessa frente aqui no estado do Ceará. Então, eu acredito que existe uma grande possibilidade de nós estarmos assistindo o início de um declínio desse clã aqui no nosso estado. Perfeito. Faço votos de que aconteça, viu, gente? Faço votos que isso aconteça, para que acenda no lugar disso um governo de esquerda que olhe para o povo mais pobre do estado do Ceará. Inclusive, a Eumano se comprometeu a isso comigo, de garantir um projeto de renda básica para o nosso povo, uma secretaria de mulheres aqui no nosso estado, para que a gente faça o melhor governo que o Ceará já viu, melhorando o que já foi feito de bom, porque existem avanços, apesar da oposição que nós fazemos aqui ao governador Camilo Santana, à governadora Isolda Sela, existem avanços, mas corrigindo questões ambientais, questões de respeito aos povos e de atuação nas áreas mais pobres do estado do Ceará. Nós precisamos incidir sobre isso e, principalmente, combatendo a pobreza no nosso estado. Nós temos que deixar de ser um dos estados mais desiguais do Nordeste, e eu estou com muita esperança de que essa frente vai sair vitoriosa e que nós conseguiremos construir esse cenário aqui para o meu país, Ceará, e para o povo cearense, em consequência, para o povo brasileiro junto com Lula. O Anderson grita, imagino que é aí do Ceará, um viva Adelita, uma guerreira na luta. Com esse grito dele, me despeço de você, não te conhecia, Adelita, adorei. Você tem uma articulação, uma alegria. Eu te conhecia todo dia. Bom, vamos começar um caminho de amizade agora, mulher. Gostei muito, viu? Tudo de bom para você, seus filhos. Você tem quantos filhos? 2 filhos, Malu, de 3 anos, e João, de 1 ano. Tudo de bom para eles. Já vai na proteção, vai na segurança aí, que você se eleja com uma grande votação, deputada federal, que você continue sua trajetória, como diz o Anderson aqui, de guerreira na luta. Obrigado, viu, querida? Boa jornada para você. Um cheiro, Mauro, um cheiro todo mundo. Até a próxima.